Os atletas vinham dos outros estados para conquistar o Mr. Santos. Era nacional. É nacional. Na nossa época, para um atleta poder dizer que ele era bem sucedido, ele tinha que ter um estadual, um brasileiro e um Mr. Santos. Exatamente. Aí ele falava, opa, isso. Aí respeita que o cara... Isso. Aí o cara tava no alto nível. Exatamente. E eu tenho um estadual, um brasileiro e um Mr. Santos. Exatamente. Então, assim, você criticar uma pessoa, fazer uma crítica construtiva em cima do que ela faz, apontando, por exemplo, onde ela erra, eu não acho isso errado. Claro. Porque se a pessoa for inteligente, ela até aceita a crítica e melhora. Agora, apontar e criticar uma pessoa sem argumento, para mim isso chama inveja. O duro é quando a pessoa te critica como atleta e ela não chegou nem perto da performance sua como atleta. Exato. E aí... Às vezes eu vejo um ou outro falando de mim ali de boca cheia, eu olho e falo assim, cara, mas você competiu uma vez só. Só uma vez. Não, e se competiu uma vez só, há muito tempo atrás, num campeonato onde as pessoas eram mais novas, né? Não era um campeonato sênior, e ainda por cima tinham 3 atletas. Competiu contra 3 atletas? Então ganhou de 2. Se eu falar, e daí você se intitula atleta? Eu acho que não, né, Cariane? Não, e ainda enche a boca pra falar de mim. Então, acho que daí não, né? Então, tipo assim, pode falar muito, porque a internet, ela aceita tudo. Assim como o papel Essa é a aceita grande vantagem tudo, da internet. a internet aceita tudo. Só que o público na internet faz a seletiva. Ele separa o joio do trigo. Pronto. Né? Então, se faz necessário você na internet ser de verdade. Isso que as pessoas também precisam. A credibilidade, né? Precisa ter os pilares que você falou, mas o sucesso também vem pela credibilidade. O pessoal gosta das minhas resenhas, devem estar aí pedindo no site para eu falar das minhas histórias mirabolantes. Claro. E eu já vi comentários assim: o tiozão fala algumas coisas que a princípio parece que ele está inventando tudo, que é uma tremenda de uma mentira. Só que o pior é que depois acham a verdade até na própria internet para confirmar o que ele falou. Eu sempre fui assim, Cariane, não é só na musculação. Eu sou um cara que gosta de falar muito, gosta de contar história, gosta de viver as coisas. Você tem uma história do Júlio no Arnold Classic? Tem, do Júlio. Do Arnold quando o Júlio virou pro. Conta pra galera aí. O Júlio começou assim. Eu tenho uma história muito boa do Mr. Santos, do Júlio com o Jorlan. Júlio e Jorlan? Jorlan tá aí? O Jorlan, ó. O Júlio e o Jorlan. Ó, neguinho aí, ó. Então, o Júlio e o Jorlan disputando o Mr. Santos pau a pau. Os dois juntos? Os dois juntos disputando o Mr. Santos e eu arbitrando. Vixe! No meio. O dia que você arbitrou Júlio e Jorlan. E os dois sinistros. Eita! Aí a vida do árbitro fica complicada, né? Muito complicado. Nós tivemos que pedir confronto mais de uma vez. Deu dúvida. O Jorlan na 90 ou na 85 ainda? Não lembro qual. Acho que 90, né? 85 foi só no começo. Eu não sei qual foram as categorias, não lembro, mas eu sei que o Júlio ganhou por muito pouco. Não foi fácil para ele ganhar. O Jorlan já coreografando e pousando daquele jeito. E outra, os dois pousando pau a pau, aquele calor de Santos, os dois pingando, derretendo no palco. Aquele campeonato foi num sindicato, não foi no Sindipetro, que lá seria melhor, foi num outro sindicato que o teto era baixo, o palquinho era baixo, estava mais quente ainda. E a galera toda colada assim no palco, né? O árbitro aqui e a galera aqui. Gritando atrás, na tua orelha. Gritando na orelha. E como eu sempre fui um árbitro muito justo, sabe? E de querer realmente dar o meu veredito e justificar o meu veredito. Então, se eu falei que você ganhou e dei para você e você ganhou um campeonato, e alguém viesse me perguntar, mas por que ele ganhou e eu fiquei em segundo? Por causa disso, disso e disso. Você já tinha o feedback pronto? Eu tinha porque eu sempre quis ser muito justo como árbitro. Isso era uma coisa que eu tenho comigo até hoje. Por quê? Porque se você não arbitrar com vontade de arbitrar, com os olhos clínicos, você não prestar muita atenção no que está acontecendo no palco, você pode ser injusto. E você vai ser injusto com pessoas que sofreram muito para estar lá.
que deixaram, a maioria deixou de comprar alguma coisa, algum bem material para poder ser atleta. A maioria passou vontade de várias coisas, não pôde viajar, não pôde comer certas coisas, não pôde ir no aniversário de alguém porque lá ia ter um monte de besteira e iam ficar falando ele não foi. Perdeu a namorada ou a mulher porque ela não aguentava mais viver com um bodybuilder. Todos esses problemas da vida cotidiana do bodybuilder eu conheço. E existem. E existem mesmo. Atletas mulheres, eu vi atleta casada, né, amiga minha, competir, ser campeã brasileira, ser terceira lugar no Mundial, na Body Fitness, e o marido chegar nela e falou assim, se você continuar a competir, o casamento acabou. De tão insuportável que estava a convivência. Isso. Aí ela parou. Olha só, ela parou. Baita atleta. Uma terceira colocada no Mundial. Faltava isso aqui para ser pró. Ela parou. Ficou 2 anos afastada. Não aguentou e voltou. Voltou, o cara separou dela. Puta merda, cara. Você entende? E botou ela na rua, como se fosse lixo. Isso é amor ao esporte, Você hein, cara? entendeu? Então, assim, eu sei o que é a vida de um atleta, porque muitos atletas, ao longo da minha carreira, vinham se desabafar comigo. Sentiam confiança na minha pessoa e vinham contar suas histórias. Você viu as histórias, né? Então imagina eu sentado aqui julgando eles, diretor de arbitragem. Eu queria que fosse o mais justo possível. O Jornal veio pedir feedback? Não veio. Não veio. Ele não gostou de perder. Ó. Não, ninguém gosta. Não gostou de perder. Né? Mas foi por muito pouco que o Júlio ganhou. Ali que começa a minha vida em relação ao Júlio, as competições. Antes eu sabia quem era o Júlio, já conhecia o Júlio, tudo, mas a partir daquele Mr. Santos, eu e o Júlio começamos a ter uma amizade maior, de se ver, de falar. E o Júlio sempre galgando o campeonato mundial. O Júlio é um guerreiro, porque ele foi para os campeonatos mundiais na categoria pesado e com pouca condição financeira, né? Os patrocínios eram outros, com toda a abdicação de todas as outras coisas, ou seja, na época o Júlio não tinha nenhum automóvel porque não sobrava dinheiro para ter um carro. Colocava tudo no shape. Exatamente, entendeu? Naquela época todo mundo botava no shape. É tudo no shape. Eu tinha uma moto velha também, todo mundo botava no shape. Então aí o que ele fazia? Ia para as competições, naquele sacrifício todo, e ficou em 4º lugar, se eu não me engano, a melhor colocação dele em mundial foi 4º lugar. E competiu ao lado de caras absurdos, consagrados, caras que ganharam 5 mundiais, caras que... O Baitô, sabe? O Júlio viu esses caras de perto no Mundial, que depois se tornaram profissionais. E ele viu os caras indo e ele não, né? Aguentar o fato também de não estar conseguindo se tornar um profissional também atrapalhava muito a cabeça dele. E o tempo passando, as lesões aparecendo... Então, a dificuldade de um ectomorfo em ser grande. Exato. Ele comia feito um doido. Porque a linha, o que o Júlio sempre teve também em relação aos seus concorrentes, era a linha muito bonita. Né? Um físico harmonioso, bonito, fazia diferença, às vezes, num físico atarracado. Né? Os dois estão na melhor condição, só que o Júlio ganhava pela linha. Cintura fina. Cintura fina, né? Então, o desenho bonito do shape. Então, aí eu me lembro que o Júlio contratou o Dennis James, né? Ele contratou o Dennis James para ser o treinador dele, o Dennis aceitou e começou a treiná-lo. E quando isso aconteceu, o que a gente viu no Júlio? A gente viu um Júlio extremamente definido, estriando o glúteo e tudo mais, né? Um físico extremamente definido, encaixado. E o Denis, por causa das lesões, ensinou o Júlio a treinar mais leve, mas em ângulos diferentes, exercícios diferentes que ele até ensinou pra gente, que ele aprendeu com o Denis, ensinou pra gente. A gente treinava junto na academia. Então a gente estava muito esperançoso que aquele ano o Júlio ia se dar bem no Arnold Ohio. Que ano? O ano agora você me pegou, porque... 11, 12, por aí, né? É por aí, lá atrás, Eu sou ruim de decorar as coisas. Então, foi lá atrás. O que aconteceu? Talvez em 2013, acho.
Nós E chegamos... 13 foi quando ele virou pro. Ah, então foi 2012. Foi antes. Por quê? Para virar pro, eu vou chegar lá. Deixa eu beber aqui um Life Strong aqui. Agradecer. É Leandro, não é Leandro? Leandro, Leandro, né? Fala, querido. Deixa eu pegar um gelado pra você. Esse tá, ó. tá gelado? Esse tá. Tá. Esse aqui, o Cariani pegou agora na geladeira ali. Peguei agora.